Fala aí galera, beleza? Meu nome é Christian, estou aqui de volta com o canal, fiquei muito tempo sem postar vídeos aí, mas desta vez eu vou voltar aqui falando de um assunto polêmico. Vocês já pararam para se perguntar por que existe o machismo? Por que o homem está e é superior à mulher em algumas partes, alguns ramos de profissão? Vocês nunca pararam para perceber isso? Por quê? Porque desde antigamente a mulher era submissa ao homem, porque a mulher é inferior ao homem. Será que de alguma forma e de algum jeito isso pode explicar? Será que a Bíblia pode nos ajudar a entender o porquê da mulher ser submissa ao homem? Porquê dela ser, vamos dizer, inferior ao homem? Foi nessa base em alguns estudos sobre a Bíblia e eu cheguei a uma conclusão e eu vou contar para vocês essa experiência que eu tive e espero que muitos de vocês abram a cabeça e percebam aí o quão é importante essas passagens na Bíblia mostram o porquê disso. Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês quem foi a primeira mulher no mundo, se eu perguntar para vocês quem foi a primeira alma feminina a pisar no planeta Terra, provavelmente você irá me dizer que foi a Eva, certo? Isso é o que ensinam nas igrejas, isso é o que está na Bíblia. Porém, tem uma passagem que você deve ter lido que prova totalmente isso ao contrário. Estou falando de Gênesis. É importante que você pegue e me acompanhe na Bíblia, para você ver que nada que eu estou falando aqui é invenção minha, e sim que está aqui na Bíblia. Por exemplo, olha uma passagem que relata exatamente isso. Vocês já ouviram falar de uma tal Lilith? Segundo estudiosos sobre a Bíblia, teólogos, Lilith foi a primeira mulher de Adão. Aí você me fala assim, Christian, mas como assim a primeira mulher? A Eva não foi a primeira mulher do Adão? Não fomos feitos da costela do homem? Pois então, aqui eu vou ler uma passagem na Bíblia que não relata isso. Pois bem, vamos para lá. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então aqui Deus está falando o quê? Que ele fez o homem à sua imagem. Mas ele não fez só o homem. Ele fez o macho e a fêmea. Todos sabemos que o macho é homem, fêmea, mulher. Se você já leu essa passagem na Bíblia, você com certeza não reparou nessa parte. Ou você pensava que era Eva. Bom, você pode estar falando, ah, Christian, mas tá, Deus pode ter feito a Eva. Mas aqui ele está falando que simultaneamente, para você que não conhece, simultaneamente é ao mesmo tempo. Eu vou repetir e enfatizar esta passagem na Bíblia. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí você fala, ah, mas até aí nada demais, se ele criou, como é que eu posso saber se é o homem e a mulher mesmo, se Deus criou Adão e essa tal Lilith que está falando? O próximo versículo da Bíblia relata exatamente isso, quer ver? Deus os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Está na Bíblia, pegue e veja. Esses 3 versículos estão relatando exatamente isso. E Deus, ele fala que seja feita a nossa imagem. Nossa, então tinha mais gente com ele. Deus não era o único no universo. Essa parte com certeza você também não deve ter entendido ou não deve ter lido direito. Você não deve ter prestado atenção. Bom,
Aí você me pergunta, tá, mas você me falou tudo isso, que tem uma tal de Lilith que foi criada. E como é que é essa história dela? Como é que foi feita ela? Bom, segundo pesquisas, essa tal Lilith é uma figura da mitologia judaica. Eles dizem que essa tal Lilith, ela foi uma mulher que não quis submeter-se ao domínio do homem. Deus tinha determinado isso e de uma certa forma ela não aceitava isso e ela se rebelou contra Deus, contra Adão, porque ela não aceitava que o homem fizesse sexo por cima. Isso dizem as pesquisas. Pode ser que você acredite ou não, mas a Bíblia deixa escapar isso. Aí você me pergunta, tá, mas não tá na Bíblia que essa tal Lilith, ela de certa forma existiu, não tem nome dela citada na Bíblia. Não, porque durante a evolução da Terra, essa tal Lilith, ela foi substituída por outras frases, outras palavras para justificar a presença dela. E alguns dizem que ela se casou com Caim, que era um dos filhos de Adão. Isso são relatos de estudiosos que estudaram a Bíblia e de teólogos também. Bom, aqui eu acabei de falar que essa tal Lilith provavelmente deve ter existido, foi uma das figuras da Bíblia que foram cortadas, foram vetadas. Se você parar para ver, Jesus, o nome dele não é Jesus, ele tem outro nome. Porém, conforme a Bíblia foi traduzida, eles, não sei porquê, não sei qual motivo que eles fizeram isso, eles traduziram o nome do Filho de Deus, que não é Jesus. Se você for ver na Bíblia judaica, não é esse o nome de Jesus. Pois bem, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que lhe corresponda. Corresponda? Como assim? Por que Deus falou que vai fazer uma mulher para ele que correspondesse a ele? Tá aí uma pergunta. Enfatizando que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a domínio deles. Então, por que Adão ficou sozinho? Por que existiu a Eva? Bom, se essa tal Lilith foi a primeira mulher que pisou na Terra, a primeira alma feminina a pisar na Terra, por que raios que ela desapareceu? Bom, segundo a mitologia judaica, ela se transformou num demônio por se rebelar contra Deus. Eu dei uma breve explicada para vocês, mas aqui tem uma passagem aqui de estudiosos que tentaram responder com base na Bíblia a essa pergunta. Isto é uma tese, não tem nada confirmado, mas tem passagens na Bíblia que reforçam isso. Bom, segundo dados que eu pesquisei e coletei, é mais ou menos assim. Deus teria criado um casal, Adão e uma mulher, que antecedeu a Eva. Esta mulher primordial teria sido Lilith, figura bastante conhecida na antiga tradição judaica. Lilith não se submeteu à dominação masculina. A sua forma de reivindicar igualdade foi a de recusar a forma de relação sexual com o homem por cima. Por isso, fugiu para o Mar Vermelho. Adão queixou-se com o Criador, que enviou 3 anjos em busca da noiva rebelde. Os 3 anjos eram Sanvi, Sansanvi e Samandelaf. Os emissários do Senhor tentaram em vão convencer a Fujona, ameaçaram jogá-la no mar, e Lilith foi transformada em um demônio feminino, a rainha da noite, que se tornou a noiva de Samael, o senhor das forças do mal. Lilith seria uma figura sedutora de longos cabelos que voa à noite, como uma coruja, para atacar os homens que dormem sozinhos.
Bom, aqui eu não vou me prolongar quanto a isso. Vai estar na descrição a pesquisa completa sobre o que eles estão falando aqui. Mas o que eu quero enfatizar a você, Deus, ele queria uma adjutora que correspondesse a Adão, que servisse a Adão. Você pode ver, está aqui na Bíblia. A Bíblia fala isso. A mulher deve se submeter ao homem. Será? Você que é religioso, você não está indo contra Deus? Se Deus falou uma coisa, você está reivindicando pelos seus direitos. Você não seria uma tal Lilith? Lembrando que ela se tornou um demônio. Deus a castigou. Você que é um religioso, você deve saber disso, principalmente no cristianismo. Bom, a mulher de hoje em dia não seria uma tal Lilith, porque as mulheres hoje conseguiram muitos direitos que elas não tinham. Até um século passado, mulher não tinha valor nenhum. Era só para ficar em casa e trabalhar. O marido trabalha, traz o dinheiro, a mulher fica cuidando dos filhos e da casa. E só. Ela não poderia fazer mais nada. Ela não poderia trabalhar, ela não poderia fazer nada. Ela não tinha valor, a mulher. Então, será que você não está sendo contra Deus? Por mais que você faça tudo, siga a religião, faça oração a Deus, respeite os 10 mandamentos, mas será que você não está fazendo errado? Aí muitas pessoas vêm me dizer, você é machista, você acha que mulher tem que ser submetida ao homem. Não, eu não estou dizendo nada disso, eu estou relatando o que está na Bíblia. Se vocês quiserem, eu leio passagens que relatam isso. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gestação. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Sim, Deus fala que a mulher deve ser dominada pelo homem. Tanto é que foi a mulher que comeu a primeira maçã, né? Todos sabemos disso, está na Bíblia. Bom, então, se você está indo contra a palavra de Deus, não tem por que você ir para o céu. Se muita gente chega lá, minha mulher que está mandando em casa, minha mulher que manda em casa. Minha palavra é sempre a última. Tudo bem, amor? Bom, se a mulher se acomoda quanto a isso e gosta disso, provavelmente ela é uma Lilith. Ou seja, ela vai virar um demônio. Porque se a mulher na Bíblia queria reivindicar os direitos dela e se transformou num demônio, por que você não seria? Porque você seria diferente. E isso está na Bíblia. Está na Bíblia isso. Não sou eu que estou dizendo nem inventando. Não me julguem como machista por uma coisa que eu estou lendo na Bíblia. Certo? Bom, se você realmente me acompanhou na Bíblia, você deve ter visto que tudo que eu falei é verdade e se encaixa. Assim como existem outras passagens na Bíblia que relatam exatamente isso, que a mulher deve ser submissa ao homem. Por que Deus fez isso? Porque ele já criou uma mulher igual ao homem, vinda diretamente do homem. Então não tinha por que a mulher ser pior do que o homem, não tinha por que a mulher ser inferior ao homem, se ela veio da mesma fonte do homem, ou seja, o barro. Essa Lilith, ela veio do barro. Como ela veio do barro, e o Adão também, ele não era inferior a ela por causa disso. Então ela se rebelou contra Deus, ela foi lá, fez tudo o que queria, saiu, foi lá pro Mar Vermelho, e a história que eu já contei a vocês. Deus viu o quão foi errado ele fazer essa tal de Lilith. E então, ele pegou ela, transformou ela no demônio e falou: já que eu fiz uma mulher a partir do barro junto com o homem e não deu certo, então eu vou fazer uma mulher que veio do homem. Uma mulher que veio da carne e do osso do homem. Assim ela será inferior a ele, porque ela veio dele. Ela depende da vida dela pela do homem. Porque aí a vida do homem
deu a vida à mulher. Então, por causa do homem que veio a mulher, então ela seria inferior a ele. Isso não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Se você ver, está na Bíblia. Como a Bíblia de hoje não é de antigamente, não sabemos, porque muita coisa foi cortada da Bíblia, muita coisa. Muitos livros que eram para estar aqui na Bíblia, muitos livros que eram para estar aqui nessa Bíblia, foram tirados. Sabemos que foram os católicos que criaram a Bíblia, né? Eles que montaram a Bíblia do jeito que eles quiseram. Não sabemos se a tradução foi feita de maneira certa, por isso fica essa dúvida no ar. Mas que ela dá brechas para esse argumento, dá, e muitas. Muitos argumentos a Bíblia dá a respeito disso. Ok? E eu vou ler outra passagem que relata exatamente isso. O que o Adão fala quando a Eva é criada. Preste atenção. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Olha bem o que ele disse. Esta é agora. Esta é agora. Então tinha uma anterior que não era. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Viu? O próprio Adão disse. Ele mesmo prova nesse versículo que realmente deve ter existido uma tal de Lilith. Como a nossa Bíblia não é a principal Bíblia, a Bíblia que inspirou as outras, não é a Bíblia principal, a Bíblia que foi escrita primeiro, não temos certeza. Em algumas Bíblias aparece a Lilith. Se você pegar escrituras antigas, elas vão te dar esse nome. Como esta Bíblia ela é nova, então eles vetaram, cortaram, porque isso não fazeria bem para os fiéis da igreja, talvez. Então, essa é o princípio do machismo, segundo a Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique aqui em gostei, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida, perguntem. Se não entenderam, perguntem. Abra uma discussão ali nos comentários. E até a próxima!